A conspiração NASA. Parte 1, Wernher von Braun e a SS. NASA. Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, é uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Sua missão oficial é fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial. A NASA foi criada em 29 de julho de 1958. A NASA foi responsável pelo envio do homem à Lua e por diversos outros programas de pesquisa no espaço. Atualmente ela trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Federal Russa e com mais alguns países da Ásia para a criação da Estação Espacial Internacional. A Lei Aeronáutica e Espacial Nacional Americana que vigora até hoje, a NASA deveria se ocupar da solução de problemas e segurança de voos dentro ou fora da atmosfera terrestre, garantir que as pesquisas espaciais norte-americanas seriam para o bem do mundo e auxiliar outros órgãos como a Agência Central de Inteligência, CIA, Fundação Nacional de Ciência e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Sabemos o que é a NASA, mas quem a criou? Dwight David Eisenhower apoiou uma ampliação do programa espacial americano após os soviéticos lançarem o satélite Sputnik ao espaço em 1957, dando ao inimigo do país uma vantagem em prestígio e tecnologia no começo da Guerra Fria. Seu programa nacional financiou não só uma expansão no programa espacial, mas também garantiu grandes investimentos e avanços nas áreas científicas e de educação superior. Ele apoiou a construção de novos satélites, criou a NASA como uma agência espacial civil sob controle governamental, assinou leis de melhorias no setor de educação científica e melhorou a relação do governo com cientistas. Você sabe o que é a NASA e quem a criou, agora vamos entender o propósito ao qual ela foi criada. Em 1957 os russos lançaram o satélite Sputnik, iniciando assim uma disputa pela supremacia na exploração e tecnologia espacial. Entre 1957 e 1975, a rivalidade entre as duas superpotências durante a Guerra Fria focou-se em atingir pioneirismos na exploração do espaço, que eram vistos como necessários para a segurança nacional e símbolos da superioridade tecnológica e ideológica de cada país. A corrida espacial envolveu esforços pioneiros no lançamento de satélites artificiais, voo espacial tripulado suborbital e orbital em torno da Terra e viagens tripuladas à Lua. A competição efetivamente começou com o lançamento do satélite artificial soviético Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957 e concluiu-se com o projeto cooperativo Apollo-Soyuz em julho de 1975. O projeto de teste Apollo-Soyuz passou então a simbolizar uma flexibilização parcial das relações tensas entre a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos. A corrida espacial teve suas origens na corrida armamentista que ocorreu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos capturaram a tecnologia e especialistas de foguetes avançados alemães. Com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a URSS capturaram a maioria dos engenheiros que trabalharam no desenvolvimento do míssil V2. Particularmente importante para os Estados Unidos foi a captura de Wernher von Braun, um dos principais projetistas alemães,
que participou ativamente do programa de mísseis balísticos dos Estados Unidos e depois dos primeiros passos do programa espacial americano, tendo sido, inclusive, o líder da equipe que projetou o lançador Saturno V que levou as naves Apollo para a Lua. A sua filiação ao Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores foi registrada em 1º de dezembro de 1938, sob o número 5738692. Em 1º de maio de 1940, ele se tornou membro da Allgemeine SS, SSNR 185.068. A SS, organização que von Braun era membro, era considerada uma unidade de elite. Sendo uma guarda pretoriana, todos os oficiais da SS eram selecionados pela sua pureza racial e lealdade incondicional ao partido nazista. Com o desenvolvimento do A4, ele criou uma arma sem precedentes em termos de alcance e velocidade, capaz de transportar 1 tonelada de explosivos até o alvo. A precisão em relação ao alvo final, no entanto, era pequena, fazendo desta uma arma de terror contra a população civil, o que resultou em mais acusações contra von Braun. Naquela época, no entanto, ele prosseguiu não só trabalhando na arma, como também fazendo campanhas e visitas às autoridades a favor do potencial dos foguetes. Em 22 de dezembro de 1942, Hitler assinou a aprovação para a produção do A4. Numa das visitas de von Braun ao quartel-general de Hitler em 7 de julho de 1943, ele exibiu um filme colorido mostrando a decolagem de um A4. Hitler ficou tão entusiasmado que concedeu pessoalmente a von Braun o título de professor. O primeiro A4 de combate, rebatizado como V2, Arma de Vingança 2, para fins de propaganda, foi lançado contra a Inglaterra em 7 de setembro de 1944, apenas 21 meses depois de o projeto ter sido aprovado oficialmente. Em 29 de outubro daquele mesmo ano, Wernher von Braun e Walter Durberger foram condecorados com a Cruz do Cavaleiro de Mérito de Guerra, pelos resultados das operações com a V2. Um dos episódios mais bárbaros da Segunda Guerra esteve diretamente ligado ao programa de foguetes V2 e consequentemente a von Braun, que mais tarde negou veementemente seu envolvimento com qualquer atividade nesse campo de concentração. No entanto, documentos da época mostram que em pelo menos uma ocasião ele selecionou pessoalmente os escravos que trabalhariam no projeto. Logo depois do bombardeio sofrido pelo Centro de Pesquisa e Produção em Peenemünde, o alto comando resolveu transferir a produção dos mísseis para uma instalação subterrânea. Com essa finalidade, foi criado um subcampo do campo de Buchenwald, chamado Mittelbau-Dora, lugar este, onde von Braun negou terminantemente ter comparecido. Com a expansão do campo Dora e a subsequente produção do foguete V2 e outras armas, estimou-se inicialmente que cerca de 12.000 prisioneiros morreram. De acordo com estimativas mais recentes, mais de 20.000 prisioneiros morreram. Devido ao uso da V2, estima-se que tenham ocorrido cerca de 8.000 vítimas, fazendo da V2 a única arma cuja produção gerou mais vítimas que o seu uso. O nacional-socialismo e o Terceiro Reich representaram uma grande tentativa de grandes adeptos esotéricos de restabelecer uma cultura baseada nas leis da natureza, contra as forças que eles consideravam anti-vida. Nada tão ambicioso tinha sido tentado desde a fundação da República Americana por adeptos maçônicos.
Com a vitória do Partido Nazista, a tradição oculta foi realizada no Terceiro Reich principalmente pela SS, que Reichsführer, Himmler, era um ávido estudante do oculto. Um departamento de pesquisa ocultista das SS, o Ahnenerbe, Herança Ancestral, foi estabelecido em 1935 com o coronel Wolfram von Sievers encabeçando. A Thule-Gesellschaft, Sociedade Thule, foi fundada em 17 de agosto de 1918 por Rudolf von Sebottendorf. Ele tinha sido educado em ocultismo, misticismo islâmico, alquimia, rosicrucianismo e muito mais. Se você não sabe o que são essas cartas, deixarei na descrição link para meu vídeo onde eu falo um pouco sobre essas cartas. Na Turquia, onde também havia sido iniciado na maçonaria. Seu nome original era Studiengruppe für Germanisches Altertum, grupo de estudo para a antiguidade alemã, mas logo começou a divulgar propaganda anti-republicana e antissemita. Um movimento para promover ideias de Thulia entre trabalhadores industriais e para compensar o marxismo foi formado em agosto de 1918, o Círculo Político dos Trabalhadores com o thulista Karaher como presidente. Daí veio o Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919.